Passar as últimas notícias para vocês aí do que tem me acontecido, a minha evolução na última semana. Cara, ontem eu fiz um treino espetacular, já na volta aí aos treinos mais intensos. Eu até tô com meu relatório aqui básico, né? Se você não tem seu relatório, tá perdendo muito. Essa dica é de miliano, cara. Você não pode deixar de anotar o que você tem sentido e como você tem performado. Bom, se você estiver entrando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu me chamo Everson, sou atleta de corrida de rua, de alto rendimento, também sou artista. Estou buscando aí no futuro representar o Brasil, correndo acima de 20 por hora, abaixo de 3 por mil nas provas de 5K, 10K principalmente. Estou tendo resultados extremamente satisfatórios e sempre venho procurando agregar o máximo de valor possível a você. Corre com força, focado, centrado. Agradeço aí a todos os meus patrocinadores, todos os campeões que depositam confiança no Projeto HMS e bora pra cima. Dei uma diminuída nos conteúdos, né? Eu produzia conteúdos diariamente, mas em detrimento aí da busca pela minha estabilidade financeira, eu estou fazendo com menos frequência agora. Beleza? Mas sempre estamos na área. Vamos evoluir juntos. Bom, eu vou até inverter. Aqui não dá para inverter a câmera. Deixa eu ver se dá para inverter. Calma aí. Não, tirei só uma foto minha. Bora pra cima. Então eu vou falar para vocês aí o que aconteceu. Na semana passada, semana do dia 1º de novembro ao dia 7 de novembro, segunda-feira eu fiquei de off. Na terça-feira eu fiz o treino que eu fiz ontem, que foi 4 vezes o ciclo 3 minutos forte, 1 minuto fraco. Deixa eu ver se a câmera não vai pegar legal aqui para vocês verem. Ó, foi na semana do dia 1º, tá vendo aí, ó? Aí eu fiz esse ciclo. Tá meio embaçado, né? Deixa eu vir pra cá. Não, vai continuar embaçado. A câmera frontal não vai pegar muita qualidade, mas eu vou falar pra você. Aí eu fiz o primeiro estímulo forte, deu a distância percorrida de 900 metros. Pace 3,20. Aí eu fiz o minuto fraco, com distância percorrida de 210 metros, pace 4,42. Segundo forte, 860 metros, 3,29 de pace. Segundo fraco, 200 metros, 4,56 de pace. Terceiro forte, 860 metros, 3,28 de pace. Terceiro fraco, 190 metros, 5,16 de pace. E o último forte, 870 metros, 3,27 de pace. E o último fraco, 190 metros, 5,9 de pace. E antes eu já havia feito 10 minutos de aquecimento, que foi deu 2 km e 16, 4,38 de pace. E ao final eu completei os 40 minutos, que é o que o meu fisioterapeuta me autorizou, correndo 13 minutos, solto. E deu distância percorrida 2Kzinho, 530 metros, 5,11 de pace. Isso foi o que eu fiz na terça-feira passada. Treininho exigiu. E o que me aconteceu na execução? Eu até planejava fazer mais do que 4 ciclos. Só tipo fazer uns 5 ou 6 ou até mais. Só que aí no quarto ciclo forte, no quarto estímulo forte de 3 minutos, eu comecei a sentir a dor de lado, a famosa dor de lado, né, a agulhada. Isso ocorre em detrimento de vários fatores, mas no meu caso era porque eu estava retomando a uma intensidade que o meu corpo já não estava mais acostumado. Por quê? Porque eu fiquei 2 meses aí sem correr, né? Continuei mantendo a pegada, mas sem correr. Então é a adaptação, é a readaptação do corpo. Então eu senti as agulhadas, só que eu continuei. Comecei a sentir no terceiro. Melhorei a respiração, dei uma padronizada na respiração, puxei pelo nariz, soltei pela boca. Claro que isso não é um padrão, não existe regra para respirar, mas é um macete que me ajuda quando eu sinto isso. E muitas vezes funciona. Nesse dia funcionou, pelo menos eu suportei acabar o terceiro e fazer o quarto. E aí depois eu fiz o que eu disse aí, beleza. Na quarta-feira eu fui fazer uma avaliação com o Dr. Gustavo. Rapaz, você não tem noção o que me aconteceu nesse dia. Só os campeões da equipe HMS que sabem. Eu fiz uma avaliação de força com o Dr. Gustavo e um auxiliar dele lá. Foi bárbaro. Eles calcularam a força, os newtons, né, de força que eu tenho em todos os meus músculos, quadríceps, posterior, adutor. Foi-se entendido quais músculos provavelmente eu vou ter que dar uma ênfase quando eu for fortalecer os que estão mais fracos, etc e tal, um trabalho de força de pulo, né? E fiz um trabalho muito caprichado, foi 2 horas de avaliação. Só que aí depois
Aconteceu algo, que misericórdia. Ele falou assim pra mim: Everson, agora você vai ficar pelo menos uns 2 dias sem correr, depois desse trabalho intenso, porque é força máxima. Eu saí com as pernas moídas. E eu falei pra ele: nem precisa falar, é lógico que eu vou ficar uns 3 dias sem correr, não vou aguentar. Isso foi na quarta-feira passada. Só que, cara, eu tava em Ribeirão Preto. Eu tinha pegado o ônibus às 5 horas da tarde e eu planejava voltar às 10h20 da noite. Último ônibus de Ribeirão para Luiz Antônio. Só que, cara... Ai, o desfecho só a galera do HMS. Qualquer dia eu compartilho para você essa barbaridade que me aconteceu. Mas para não perder o foco, vamos lá. Na quinta-feira, fiquei de off. Na sexta-feira, 20 minutos fortalecimento superior, apenas, não corri. O Dr. Gustavo falou 3 dias, né, de descanso, nem precisava ter falado, mas enfim, sempre é válido. No sabadão, eu fiz 12 minutinhos de remada, minha famosa remada, levantando 40 quilos ali e tal, etc e tal. Antebraço, fiz uma caminhadinha também de boa. E no domingão foi quando eu fiz o meu outro treino de corrida, depois desses 3 dias aí. Fiz 40 minutos, a percepção foi moderada, e eu fiz esses 40 minutos, 10 casinhos deu de distância percorrida, pace de 3,58. Percepção moderada, porque, obviamente, eu já estava há um bom tempo aí sem rodar, né? Nessa pegada. Essa semana do dia 8 de novembro até o dia 14 de novembro, que será depois de amanhã, domingão. Segunda-feira eu fiz fortalecimento para a perna superior, 50 minutinhos. Depois fiz mais 15 minutinhos leve de bike ergométrica. Na terça-feira eu fiz 40 minutinhos de trote. Só relembrando que o meu fisioterapeuta me recomendou fazer um dia de corrida e um dia de bicicleta, algo sem impacto, então fortalecimento, tal. E é exatamente isso que eu estou fazendo. Então, o que eu estou adotando? Já que é um dia de corrida e um dia off, eu estou fazendo um dia de corrida leve e o outro dia de corrida eu faço um pouco mais forte. Só que agora, como o meu corpo já está adaptado, eu já estou fazendo aí há mais de 2, 3 semanas, correndo especificamente. Então, quando o meu corpo suportar manter os 4 por 1000, eu vou manter os 4 por 1000. Se ele não autorizar, eu mantenho o trote. Então, assim, conhecimento de si mesmo, né? Conhecer o seu corpo é fundamental. Quarta-feira agora, eu exigi bastante do meu antebraço, porque eu ajudei meu pai a abrir um tambor duro pra caramba aqui. Então eu ia fazer o fortalecimento com a parte superior, mas não rolou não. Então eu acabei ficando no dia off, só fiz esse trabalho pro braço. Na quinta-feira, que foi ontem, eu fiz esse treino, o primeiro treino que eu havia citado para vocês, que eu fiz na terça-feira passada. Novamente, as 4 vezes, o ciclo de 4 vezes, 3 minutos forte, 1 minuto fraco, o famoso fartlek. E cara, deixa eu ver se dá tempo de eu pegar ali, que eu não quero deixar o vídeo muito longo não. Cara, foi um treino incrível, o treino de ontem. Eu queria até ter feito um pouco mais, não apenas ter feito 4 vezes, mas ter feito ali de repente umas 5 ou 6 vezes. Só que aí eu lembrei do que o meu grande treinador, Henrique Herzog Viana, sempre trabalha comigo. Ele trabalha comigo da seguinte maneira: se eu fiz um treino, e qualquer bom treinador, né, que saiba a periodização, se eu fiz um treino tal em determinado dia, no próximo dia que eu for fazer esse mesmo treino intenso, eu tenho que repeti-lo, não aumentar. Porque se eu aumentar, eu corro um risco sério de lesionar. Por quê? Porque o corpo tem que memorizar aquele estímulo e não você pode sobrecarregar ainda mais. Se eu sentir, inclusive, aquelas agulhadas, já foi até um sinal de que o meu corpo não estava adaptado. Então, ao invés de aumentar, o que eu tinha que fazer ontem, e foi o que eu fiz? Repetir, para ver se pelo menos eu acabava o treino inteiro, sem sentir esse desconforto e nenhum outro. O que aconteceu? Exatamente isso. Terminei inteiro. Tanto que no último... na rodagem solta final de 13 minutinhos, foi aí que eu fui começar a sentir a agulhadinha. Quer dizer, ela ainda tá lá, mas ela retardou. Ela começou depois. Por quê? Porque o meu corpo se adaptou de uma semana para outra, porque eu respeitei. Olha só o que eu aprontei. Foi 2 casinhos. Calma aí. Ó,
Ontem, yesterday, 2 casinhos iniciais, às 3h37 da tarde, 10 minutinhos, 14 segundos. Depois eu fiz esse estímulo de fartlek, deu a distância total 4 km e 400 metros, 17 minutos no total de atividade, laps. Primeiro forte, primeiro fraco, 170 metros, distância percorrida, 6 por 1000 de pace. Primeiro forte, 3,23 de pace, 890 metros de distância percorrida. Segundo fraco, 180 metros, 5,30 de pace. Segundo forte, 870 metros, 3,27 de pace. Terceiro fraco, 180 metros, 5,30 de pace. Terceiro forte, 860 metros, 3,30 de pace. Quarto e último fraco, 180 metros, 5,43 de pace. E último forte, 870 metros, 3,26 de pace. Cara, eu fico muito feliz porque quando eu relembro o que eu fazia antes nos estímulos fortes de 3 minutos, girava em torno de 790 metros, que dá aí 3,40 e pouco de pace, sabe, 800 metros. Agora, cara, tô fazendo praticamente quase 1 quilômetro, né? 900 metros, abaixo de 3,30 de pace no estímulo forte. Então, mesmo eu tendo ficado parado, olha a minha evolução. Então, por isso que eu digo, cara, quando a gente quer, a gente trabalha com disciplina e obtém resultados. Aguarde o próximo vídeo que está recheado de novidades para você. Tamo junto, focado, centrado, hoje para todos sempre.